Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia. Hoje, dia 30 de dezembro, a igreja celebra a memória litúrgica do bispo São Rugero. Rugero ele nasceu entre 1060 e 1070, na célebre e antiga cidade italiana de Cannes. O seu nome, de origem normanda, sugere que seja essa a sua origem. Além dessas poucas referências imprecisas, nada mais se sabe sobre a sua vida na infância e juventude. Mas ele era respeitado pelos habitantes da cidade como um homem trabalhador, bom, caridoso e muito penitente. Quando o bispo de Cannes morreu, os fiéis quiseram que Rugero ficasse no seu lugar de pastor. E foi o que aconteceu. Aos 30 anos de idade, ele foi consagrado bispo de Cannes. No século II, essa cidade havia sido destruída pelo imperador Aníbal quando expulsou o exército romano. Depois, ela retomou sua importância no período medieval, sendo até mesmo uma sede episcopal. No século XI, mais precisamente em 1083, por causa da rivalidade entre o conde de Cannes e o duque de Prugia, localidade ali vizinha, a cidade ficou novamente em ruínas. O bispo Rugero assumiu a direção da diocese dentro de um clima de prostração geral. Assim, depois desse desastre, seu primeiro dever era tratar da sobrevivência da população abatida pelo flagelo das epidemias do pós-guerra. Ele transformou a sua sede numa hospedaria aberta dia e noite para abrigar os viajantes, peregrinos e as viúvas com seus órfãos. Possuindo o dom da cura, ele socorria a todos, incansável, andando por todos os cantos descalço. Doava tudo o que fosse possível e a sua carruagem era usada apenas para transportar os doentes e as crianças. Todavia, esse século também foi um período conturbado para a história da Igreja. Com excessivo poder civil, estava dividida entre religiosos corruptos e os que viviam em santidade. Rugero estava entre os que entendiam o episcopado como uma missão e não como uma posição de prestígio para ser usada em benefício próprio. Ele vivia para o seu rebanho, seguindo o ensinamento de São Paulo, tudo para todos. Por tudo isso, e por seus dons de conselho e sabedoria, no seu tempo, foi estimado por dois papas, Papa Pascoal II e o Papa Celásio II. Para ambos, executou missões delicadíssimas e os aconselhou nas questões das rivalidades internas da Igreja que tentava iniciar sua renovação. Entrou rico de merecimentos no reino de Deus no dia 30 de dezembro de 1129, em Cannes, onde foi sepultado na catedral. Considerado taumaturgo em vida pelos prodígios que promovia com a força de suas orações, logo depois da sua morte, os devotos divulgaram a sua santidade. No século XVIII, a cidade de Cannes praticamente já não existia. A população se transferira para outra mais próspera, Barletta. Mas eles já cultuavam o querido bispo Rugero como santo. Pediram a transferência de suas relíquias para a igreja de Santa Maria Maior, em Barletta. Depois foi acolhido na sepultura definitiva na igreja do mosteiro de Santo Estevão, atual santuário de São Rugero. Os devotos o veneram no dia de sua morte como bispo de Cannes e padroeiro de Barletta. Em 1946, São Rugero foi canonizado pela igreja. São Rugero, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.